Gente, olha só, daqui a 2 semanas, no dia 18, deve acontecer a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos do dia 8 de janeiro. O pedido de instalação da CPMI, a ser composta por deputados e senadores, partiu do deputado André Fernandes, do PL do Ceará. O governo Lula, por sua vez, é contra, justamente por entender que a comissão pode servir como um palco político para a oposição e usa o argumento de que a investigação sobre os ataques já está em andamento em outras instituições competentes. Ô Dani, vou continuar com você buscando entender essa posição do governo Lula. Por que não fazer a CPMI? A CPMI, ela é muito delicada. Qualquer CPMI é delicada para um governo. Porque você não consegue, a partir do momento que ela se inicia, controlar o que vai acontecer. Você não consegue, de fato, ter ideia de para onde essa investigação vai, quem que vai ser o foco dela, quem que vai ter que ser convocado para prestar depoimento nessa CPMI, como vão ser os depoimentos. Então, é sempre um risco muito grande para o governo e, obviamente, o governo vai preferir que os órgãos oficiais exclusivamente façam essa investigação, né? Eu entendo completamente essa posição do governo. Agora, se o governo vai conseguir travar ou não essa CPMI de 8 de janeiro, é onde a gente vai ver realmente a capacidade política do governo de levar questões muito básicas. Porque se não conseguir travar uma CPMI, não é que nem não tem base, é que realmente o governo está completamente perdido na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Agora, a gente já viu até a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, né, que a gente comentou aqui no programa, que aquilo foi uma aberração de articulação política do governo. Né? Muitas vezes o que acontece nas comissões é que os membros das comissões permanentes, que são as comissões temáticas, eles podem, os deputados federais e tal, podem fazer convites para autoridades virem ali e prestar contas. Ou podem fazer convocações. Sim. Se eles fizerem convocações, essas pessoas são obrigadas a estarem presentes. E, às vezes ou outra, eles se distraem ali e a oposição deixa passar a convocação. Ô, Antônia, você acha que devia ter essa CPMI? Eu acho que tudo que for para deixar claro, que for para deixar esclarecido, né? Porque aí a gente... É muito delicado, como o Daniel falou, mas o justo pagar pelo pecador não rola, né? Então, assim, tem que esclarecer. Simples. Agora, eu acho que é importante esclarecer. A gente trouxe recentemente aqui no programa o deputado Kim Kataguiri mostrando aquele documento que evidencia que o Ministério da Justiça, comandado pelo Flávio Dino, já tinha conhecimento das dimensões dos atos que aconteceriam no dia 8 de janeiro. Então, tem temas a serem esclarecidos pelo governo. E que o ministro mentiu lá na Câmara dos Deputados. Pois é. Ou seja, há bastante coisa a ser esclarecida. Mas, de forma geral, pensando que, em geral, governos têm maioria na composição na Câmara, se o governo consegue fazer com que a composição da CPMI fique minimamente favorável, a tendência é que seja muito ruim para o bolsonarismo. Porque, por mais que a gente possa discutir sobre uma possível negligência do governo na segurança, o fato é que os invasores são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu não sei se é muito inteligente por parte da oposição focar tanto assim na CPMI do dia 8 de janeiro. Porque o tema 8 de janeiro, por si, é ruim para o bolsonarismo e para o campo da oposição e coloca o governo na condição de vítima. É aquela história, mesmo que seja possível comprovar que o governo não agiu 100% como deveria, é muito difícil reverter na opinião pública a imagem de que os agressores são os bolsonaristas, porque, afinal de contas, eles invadiram prédios públicos quebrando tudo e a vítima são as instituições e, nesse sentido, o governo por tabela. Agora, o que o Lula mais quer é que esse 8 de janeiro vire uma pauta eterna. Uma pauta de 4, 5 anos, né? Porque aí nós não vamos falar não vamos falar de economia, né? Não vamos falar de desemprego. Mas eu discordo um pouco do Mano agora nesse sentido, de que é uma ameaça tão grande para o bolsonarismo, porque o próprio Bolsonaro, todas as principais lideranças ligadas ao Bolsonaro no Brasil já estão fazendo um trabalho há muito tempo de se associar desses grupos de pessoas que fizeram o ataque no dia 8 de janeiro. Eles condenam várias vezes, publicamente, essas ações, assim, de diversas formas.
Quando a gente entrevistou o Bolsonaro aqui, ele fez exatamente isso. Ele disse que o nosso pessoal não fez nada contra a lei. Quando a gente perguntou... Mas ele disse que os ataques, a todas as depredações aos prédios públicos, tudo isso era condenável e que ele era contrário a tudo isso. Mas quando a gente pergunta por que ele não deu uma mensagem clara de que as pessoas deviam ir para casa, aceitar o resultado, respeitar a democracia, ele tem dificuldade de responder isso. Ou seja, do ponto de vista de responsabilidade política, é muito difícil dissociar o Bolsonaro de ser o líder do bolsonarismo, né? Literalmente. É que, assim, no final de contas, assim, numa CPI, se você, enfim, perguntar para qualquer um dos deputados ali bolsonaristas o que acham do ataque e tudo mais, todos vão condenar e tudo mais. Então... Que bom, né? Ainda bem, né? Nossa, ainda bem. Existe uma consciência ali, né? Não, exatamente. A consciência de que a água bateu na bunda. Já é um avanço, hein? Já estamos num patamar maior. Foi legal, convencer. Foi difícil convencer. Foi difícil falar para as pessoas não ficarem na frente dos quartéis, do exército e tudo mais. Foi difícil. Eu, pelo menos, quando falava disso, tomava muita porrada. Antônia, eu vi que você discordou do Mano, eu quero entender por quê. Eu discordei do Mano, porque, assim, muitos bolsonaristas, né, repudiaram, né, na sua grande maioria repudiaram. Claro que tem um ou outro mais radical, mas, gente, pelo amor de Deus, né, tá mais do que claro que, assim, se essas pessoas ficaram meses e meses rezando, famílias e ali na porta dos quartéis, esperando uma fala positiva do Bolsonaro, esperando um comando, que foi o que essas pessoas mais radicais fizeram, né? Quando eu digo que eu fiquei muito chateada com ele, entre outros motivos, foi esse, porque ele descia e ele não falava lé com cré. Ele não dizia, vão para casa, perdemos, em 26 a gente volta. Era o que ele deveria ter feito no dia seguinte. Tá? Mas ele dava sempre uma pitada de esperança para essas pessoas. Qualquer movimento que se fazia, essas pessoas já ficavam viajando, dizendo, é um comando, tic-tac. Aí, ministros ficavam com o relógio atrás, tic-tac. Palhaçada o nome disso, porque todo mundo sabia ali que não ia acontecer nada. Sabe, jogaram errado, jogaram e perderam. Então, assim, muita gente se decepcionou com isso. Qualquer coisa que ele dissesse ali, as pessoas fariam. Quebra tudo, as pessoas quebrariam. Vão para casa, as pessoas iriam. E nada disso teria acontecido. Então agora, você está concordando comigo, Antônio? Não, eu não estou concordando com você quando você diz que, assim, que afirma que foi os bolsonaristas que fizeram isso, né? Eu não vejo dessa forma. Tudo bem, tinha uma meia dúzia de desavisados, tinha. Você vê até tiazinha, eu tô aqui, caguei em cima não sei de quê. Tinha umas tiazinhas muito perigosas. Mas você acabou de concordar que se o Bolsonaro desse a ordem, eles iam seguir. Então como é que você chama isso, não é, Bolsonaro? Não, claro, eu entendo. Mas eu acho que ela quis dizer... de culpa do Bolsonaro. É aí onde ele errou, que não era para ele ter deixado chegar nesse ponto. Eu concordo completamente com isso, entendeu? Mas assim, a vulnerabilidade maior é do governo. Para quebrar tudo, para botar a culpa na galera, pode apostar que tinha, entendeu? E se foi todo mundo bolsonarista que fez isso, por que não querem que resolva logo essa questão? Por que todo mundo fala, por que aquele documento do Kataguiri fala que o Dino sabia e ninguém fez nada? Era para acontecer exatamente isso. É tudo tão claro e as pessoas ficam perdendo tempo com essa história, sabe? Agora, um ponto importante é o seguinte, se durante o ataque do 8 de janeiro tivesse uma segurança adequada, existiria depredação? Ponto, né? Não existiria depredação. Então, por isso que a vulnerabilidade maior é do governo. Porque o argumento é muito fácil. Os bolsonaristas viram e falam assim, não, a gente nunca falou para quebrar prédio pro público. Imagina. Agora, poxa, como é que vocês querem defender prédios públicos sem segurança? Aí virou causa e ninguém controla mais. E foi o que aconteceu, a culpa é do governo. Então, assim, o argumento vai muito mais para esse lado. Sim, agora ponto é que CPI, o governo sempre pode ter alguma ideia de como começa, mas nunca de como acaba. Então, gente,